Imagina um sistema jurídico, um paradoxo que por décadas fez com que a punição mais severa para um juiz fosse, na verdade, um prêmio. Parece piada, né? Mas era real. Por muitos anos, um juiz que cometesse uma falta gravíssima era punido sendo mandado para casa com um salário para o resto da vida. Como é que um sistema permitiu uma coisa dessas? E mais importante, por que esse castelo de cartas finalmente começou a ruir? Pois é, em 2024, uma canetada, uma decisão liminar do ministro Flávio Dino, lá no STF, simplesmente suspendeu essa prática, e isso colocou todo o sistema em xeque. Para a gente entender o tamanho do impacto dessa mudança, a gente precisa dar um passo para trás e ver como essa anomalia jurídica nasceu. Como é que uma lei chegou a esse ponto? Bom, a resposta está numa garantia fundamental que os juízes têm, e na solução criativa que o sistema encontrou para dar a volta nela. A chave de tudo está nessa palavra aqui, vitaliciedade. Ela é super importante para a independência do judiciário, impede que um juiz seja demitido por pressão política, por exemplo. Só uma sentença judicial final, depois de todo o processo, pode tirar o cargo de um magistrado. Mas aí aparece o problema. E quando um juiz comete uma falta muito grave? O processo judicial para demitir pode levar anos. O que fazer com ele nesse meio tempo? A lei de 1979, a LOMAN, criou um atalho. Como os órgãos de controle, tipo o CNJ, não podiam simplesmente demitir o juiz, eles criaram essa pena máxima, a aposentadoria compulsória. Na prática, o juiz era afastado do trabalho, mas para não ferir a vitaliciedade, ele continuava recebendo um salário proporcional. A anomalia virou a norma. Agora, olha só a disparidade que isso aqui mostra. Qualquer outro servidor público que comete uma falta grave é demitido, simples assim. Perde o cargo, perde o salário. Para o juiz, a punição máxima era um descanso remunerado. Isso, claro, criou por décadas uma percepção enorme de privilégio e de impunidade. E então, a solução veio de onde ninguém esperava. Uma reforma feita para ajustar as contas públicas, a da Previdência, acabou dando a arma jurídica perfeita para demolir a aposentadoria prêmio. Vamos entender como essa virada de chave aconteceu. A reforma da Previdência de 2019 mudou o jogo. Ela transformou a natureza da aposentadoria. Deixou de ser um benefício ou um prêmio ligado ao cargo para se tornar o que sempre deveria ter sido, um seguro. Um sistema puramente matemático, baseado nas suas contribuições para te proteger na velhice ou em caso de invalidez. E aqui está o pulo do gato. Se a aposentadoria é um seguro que você constrói pagando todo mês, como é que o Estado poderia usar esse seu direito como uma forma de punição por um erro que você cometeu? A lógica simplesmente parou de fechar. E tem mais, o rombo financeiro que isso causava. Quando um juiz era punido com a aposentadoria, ele não só parava de contribuir, como já passava a receber um benefício, muitas vezes décadas antes da idade normal. Na prática, era a sociedade inteira sendo forçada a financiar o prêmio de alguém que cometeu uma falta grave. Com a lógica da Previdência totalmente alterada, o palco estava montado. Agora vamos ver os argumentos certeiros que o ministro Flávio Dino usou para de uma vez suspender essa prática. O principal argumento da decisão se baseia no silêncio eloquente. A tese é a seguinte: a reforma de 2019 reescreveu todas as regras de aposentadoria do zero. E ao fazer isso, ela simplesmente não mencionou mais a aposentadoria como forma de punição. No direito, quando uma lei nova e completa ignora uma regra antiga, ela faz isso de propósito. É como se ela estivesse revogando a regra antiga silenciosamente. E essa citação da decisão resume perfeitamente o lado moral da coisa. Manter a regra antiga seria criar uma casta de servidores imunes às consequências, que mesmo depois de uma falha grave, recebem um prêmio que é negado a qualquer outro servidor exemplar que ainda não cumpriu todos os requisitos para se aposentar. E não para por aí. A decisão se apoia em dois princípios básicos de qualquer administração pública: moralidade e eficiência. É profundamente imoral que o resultado de uma punição seja um benefício financeiro. E é totalmente ineficiente porque o Estado era obrigado a pagar 2 salários para a mesma função, o do juiz afastado e de quem entrava no lugar. Certo, como fim da aposentadoria punição, fica a pergunta: qual o caminho agora para punir o magistrado que comete uma infração grave? Vamos entender como o sistema deve funcionar daqui para frente.
o caminho se tornou mais longo, mas juridicamente muito mais correto. Primeiro, o CNJ investiga e pode afastar o juiz com a pena de disponibilidade, mantendo o salário proporcional. Mas, e aqui está a grande mudança, o Conselho é obrigado a propor uma ação judicial específica para pedir a perda definitiva do cargo. Então, a lógica se inverte. Sai de cena o atalho administrativo que gerava essas distorções e entra em campo o caminho que a Constituição sempre previu. A perda do cargo só pode acontecer com uma sentença judicial final. Isso respeita a vitaliciedade, mas garante uma punição de verdade. Mas essa decisão do STF abre uma nova frente de trabalho. É urgente que o Congresso finalmente atualize a LOMAN, que é lá da época do regime militar. É preciso criar um rito processual mais rápido para esses casos e regulamentar melhor a pena de disponibilidade para que ela não se torne só um novo limbo remunerado. O trabalho, na verdade, está só começando. E isso nos leva à questão final. A vitaliciedade é um pilar da democracia? Sem dúvida nenhuma. Mas como é que a gente garante que essa proteção à função não se transforme em um escudo para má conduta? Essa decisão é um passo fundamental para reequilibrar a balança entre independência e responsabilidade. Se você gosta de entender a fundo temas complexos como este, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas análises. Até a próxima!